Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma escola bíblica aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta nesta série é comentar a lição bíblica da CPAD do terceiro trimestre de 2025 com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E hoje a lição número 4 de 27 de julho de 2025 com o tema Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. O texto áureo da nossa lição se encontra em Atos capítulo 4, versículo 31, que diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A verdade prática diz o seguinte: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Então, da introdução da nossa lição, estaremos comentando hoje o capítulo 4, versículos 24 a 31, onde que no contexto Pedro e João foram levados ao Sinédrio depois da cura do coxo de nascença que aconteceu ali, porta do templo chamada Formosa, em que os líderes judaicos os proibiram de falar em Jesus Cristo, em que os sacerdotes religiosos tiveram que deixar Pedro e João sair porque o povo glorificava a Deus por causa desse grande milagre. E quando eles chegaram ali diante dos outros discípulos, eles glorificaram a Deus e aconteceu algo tremendo naquele lugar onde estavam reunidos, onde que será comentado nessa lição número 4. Tópico 1 da nossa lição, uma igreja perseverante. A palavra perseverante quer dizer alguém que não desiste diante das dificuldades e dos obstáculos. Então vamos ver nessa primeira parte as características dessa igreja perseverante. Parte 1 do tópico 1. Suporta o sofrimento. Então uma igreja perseverante suporta o sofrimento. Em Atos capítulo 3, Pedro e João curam aquele coxo de nascença ali diante da porta do templo Formosa, onde que creram quase 5.000 pessoas na mensagem que Pedro pregou. Então o capitão do templo, mais os sacerdotes e os fariseus, prenderam Pedro e João e ficaram presos aquela noite toda, em que no dia seguinte se reuniram Anás, Caifás e mais alguns da sua linhagem, e mais, claro, outros sacerdotes e mais os saduceus. Entenda que essas pessoas que chamaram Pedro e João para o interrogatório eram as mesmas pessoas que levaram Jesus à crucificação. Então eles questionam Pedro e João dizendo: no nome de quem vocês fizeram isso? No poder de quem? Então diz o texto de Atos capítulo 4 que Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu àqueles homens. Veja só, que nos evangelhos ali negou a Jesus, ficou com medo de uma criada, cheio do Espírito Santo, não tinha medo de falar no nome de Jesus. Onde que ele diz? No nome de Jesus Nazareno, a quem vós crucificastes, esse mesmo, Deus o ressuscitou dos mortos. Então, mesmo diante de estarem presos, diante desses homens que haviam crucificado Jesus, Pedro não negou, suportou o sofrimento juntamente com João. Os sacerdotes, vendo que eles eram iletrados, mas percebiam que estavam com Jesus, porque já estavam muito parecidos com o Mestre, não tem o que fazer senão deixá-los ir embora, porque a multidão glorificava a Deus por causa desse grande milagre. Então, mesmo diante do sofrimento, a igreja suporta isso e se torna mais e mais perseverante. E 2 do tópico 1, não negocia valores. Então, uma das características da igreja perseverante é não negociar valores. A palavra negociar quer dizer fazer acordo, e a palavra valores quer dizer princípios e crenças. Então, uma igreja perseverante não negocia, não faz acordo com os seus princípios e as suas crenças. Quando os sacerdotes ali proibiram os apóstolos de falar e ensinar no nome de Jesus, lembre-se, essas pessoas haviam levado Jesus à morte. Pedro e João não se preocuparam, eles não quiseram nem saber. Então eles respondem, Atos capítulo 4, versículo 19, julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar visto e ouvido, isso é, daquilo que somos testemunhas, porque foi para isso que o Senhor ficou 3 anos e meio
treinando, preparando eles, mostrando para eles os sinais, os milagres, falando as verdades do seu reino. Então, para isso que o Senhor preparou eles, para serem testemunhas de Cristo. E é isso que eles estavam fazendo, sendo testemunhas de Cristo. Eles não negociam valores. Uma igreja perseverante é uma igreja que não negocia valores, que sabe que tem que ser testemunha de Cristo nessa terra. E a parte 3 do tópico 1 está convicta de sua fé. Então, outra característica da igreja perseverante, ela é convicta da sua fé. A palavra convicção é diferente de opinião. Enquanto opinião é um ponto de vista sobre algo que não se baseia em fatos concretos, de que não tem um conhecimento aprofundado, então ela é flexível, ela pode ser mudada. Já uma convicção é uma crença firme e enraizada com alto grau de certeza. Está fundamentada na experiência vivida, fatos concretos e também num testemunho verídico. Por isso que ela é inabalável. Uma convicção, a convicção na fé no Senhor é inabalável. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é perseverante porque ela é convicta no que acredita. Os apóstolos viram e ouviram de Jesus, criou neles uma convicção ainda mais fortalecida pelo Espírito Santo, que quando pregavam sobre o Salvador do mundo, muitos criam na mensagem. No caso de Pedro e João na porta do Templo de Formosa, aquele milagre chamou a atenção para o Evangelho e confirmava a mensagem da salvação. Nós temos um exemplo muito maravilhoso ali quando Felipe saiu para pregar na cidade de Samaria. E diz ali em Atos capítulo 8, versículos 6 e 7, que as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos dos que tinham e clamavam em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. O resultado disso é que as pessoas prestaram atenção no Evangelho e ouviram a mensagem e creram. É o que diz o versículo 12 do capítulo 8. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante, que é inabalável. Por quê? Porque suporta o sofrimento, não negocia valores e porque está convicta da sua fé. Tópico 2 da nossa lição. Uma igreja que ora com poder. Quando a igreja ora com o poder do Espírito Santo, as coisas acontecem. Parte 1 do tópico 2, orando com propósito. A palavra propósito quer dizer intenção, objetivo, finalidade, aquilo que se pretende alcançar. Então, quando nós vamos orar, temos que ter um propósito, nós temos que ter algo que nós pretendemos alcançar. Quando os apóstolos começaram a orar, eles se conectaram na hora com o trono, porque havia um propósito divino naquela oração, uma finalidade para o reino de Deus avançar. Então eles estavam orando com propósito. Veja só o que diz na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, isso é o seu desejo, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Então, segundo a sua vontade. Agora, olha o que diz de Tiago no capítulo 4, versículo 3. Diz e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Está vendo a diferença de ter uma oração com propósito? Uma oração com propósito é uma oração recebida. No capítulo 4, no versículo 29, quando os apóstolos oram ao Senhor, eles dizem: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Essa palavra conceder quer dizer entregar, dar, proporcionar. E o que eles estavam pedindo? Ousadia, quer dizer coragem sobrenatural para falar. E aí entra também a parceria de Deus com eles, que no versículo 30 diz: quanto estende a mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus.
Então, a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora com um propósito, onde que Deus concede aquilo que se é pedido. Parte 2 do tópico 2, orando em unidade. No versículo 24 do capítulo 4, diz que os discípulos, os apóstolos, levantaram a voz unânimes ao Senhor. Esta palavra unânimes quer dizer o mesmo coração, a mesma mente. Não é simplesmente como um coral bem ensaiado. Havia um sentimento de unidade, de ação com propósito. A palavra unidade quer dizer harmonia, concordância. E ali no caso dos apóstolos havia uma harmonia, havia uma concordância, havia uma unidade material, emocional e espiritual. Porque todos eles eram um só. Entenda, nós somos o corpo de Cristo. O cabeça é Jesus e nós somos o corpo. É um corpo de Cristo. Não são vários corpos de Cristo. É um corpo de Cristo. Então a oração da igreja cheia do Espírito Santo, ela tem propósito e ela ora em unidade. Parte 3 do tópico 2, orando fundamentada na palavra de Deus. Os apóstolos estavam orando fundamentados, baseados na palavra de Deus. Tanto é que eles citam o Salmo 2, versos 1 e 2, ali quando eles citam, ali no versículo 25, dizendo que por que bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs? Então estão citando o Salmo 22. Quando nós oramos pela palavra, nós temos a garantia que Deus vai agir. Não estamos colocando Deus na parede, estamos nos baseando na promessa de Deus. Veja o exemplo poderoso de Moisés. No capítulo 14, versículos 11 e 12. Deus ficou irado com o seu povo porque eles queriam voltar para o Egito, onde que ele falou para Moisés: até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência os ferirei e os rejeitarei, e farei de ti, de Moisés, um povo maior e mais forte do que esse. Olha que proposta que Deus estava fazendo para Moisés. Mas aí olha o que Moisés disse: Senhor, que dirão os moradores desta terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que a tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite? E se matares este povo como um homem só, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Você está vendo? Moisés usou aquilo que Deus falou, a sua palavra, para Deus perdoar esse povo, para Deus não matar esse povo. E Deus fala para Moisés: conforme a tua palavra lhes perdoei. Então, olha só, Moisés usou a própria palavra de Deus para impedir que Deus fizesse aquilo, gente. Isso é tremendo. Então, quando oramos pela palavra, as coisas são diferentes, as coisas acontecem. Olha só, a gente ora para Deus guardar a nossa família. Nós falamos: Senhor, guarda minha filha, guarda minha esposa. Oramos desse jeito. E Deus está ali fazendo a obra dele. Mas quando nós oramos assim: Senhor, guarda minha filha, guarda minha esposa, guarda minha família, porque o Salmo 121 diz que tu guardarás a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Então eu confio na tua palavra e eu sei que tu vai guardar. Você está vendo a diferença que é orar por orar e orar com o poder e a base da palavra de Deus? Então comece a orar no poder de Deus segundo a sua palavra. Tópico 3 da nossa lição: uma igreja ousada no seu testemunho. Uma igreja que tem coragem de falar o que viu e ouviu. Uma igreja que tem coragem para testemunhar Jesus Cristo. Parte 1 do tópico 3: ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Quando se lê as cartas de Paulo, vê-se claramente o nível e o tipo de perseguição que a igreja sofria, mas não parava, sempre avançava. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 3, diz que os cristãos, os crentes em Jesus, eram considerados lixo do mundo e escória de todos. Essa palavra escória quer dizer aquela sobra do metal quando é trabalhado, sobra que vai para fora, que não serve para nada, que é inútil.
Já o termo lixos do mundo eram pessoas marginalizadas, desprezadas. Então você imagina uma sociedade grega que valorizava a sabedoria e o status social. Quanto mais você era conhecido, quanto mais você era honrado, considerado uma pessoa boa. Agora imagina você sendo marginalizado, desprezado, você sendo considerado o lixo do mundo. Mas mesmo assim, a igreja cheia do Espírito Santo não se importa. Fica triste com essas situações, sim. Pode até ficar desanimada, mas ela segue em frente porque ela é cheia do Espírito Santo. Veja capítulo 11 de Hebreus, nos heróis da fé, ali a partir do versículo 33, que pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam no fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Ainda diz que experimentaram prisões, escárnios, açoites, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Aí o texto diz no versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno, homens cheios do Espírito Santo, homens que pregaram a palavra com ousadia, com coragem, não para com a própria vida. Parte 2 do tópico 3, ousadia no exercício dos dons espirituais. Cada um de nós tem um dom que Deus deu para a sua obra. Existem os dons ali no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, dom da palavra de sabedoria, dom da palavra de ciência, dom de profecia, dom da fé, dom de curar, dom de maravilha, discernimento de espíritos, variedades de línguas, interpretação de línguas, os 9 dons do Espírito Santo, que são para toda a igreja. Para cada um, Deus tem um dom específico, só que para esses dons serem usados, nós temos que ter ousadia. Ousadia. O próprio Jesus, quando foi pregar em Nazaré, disse que houve poucos milagres ali por causa da incredulidade das pessoas. E uma vida de fé, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de ousadia. Quando aparece o problema, quando aparece a dificuldade, temos que ser ousados, cheios do Espírito Santo para declarar a cura, para declarar a vitória, para declarar que a enfermidade vai embora. Porque esse poder está com a igreja, esse poder está conosco. Veja o que Pedro e João falaram para esse coxo que já foi falado aqui nessa lição, o coxo de Atos capítulo 3. Pedro disse, olha para nós, nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então nós temos alguma coisa, nós temos a presença de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos o poder de Deus, então temos que ter ousadia, coragem de declarar a cura, declarar a vitória na vida das pessoas. Em Atos capítulo 11, versículo 24, diz que Barnabé era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Então imagina os milagres que aconteceram através da vida de Barnabé. Quando os discípulos foram escolher os diáconos ali no capítulo 6 de Atos para atender o povo ali, um dos requisitos era que fosse cheio do Espírito Santo, onde que um deles que foi escolhido foi Felipe. Logo no capítulo 8 de Atos aparece Felipe orando por curas, por milagres, paralíticos, coxos sendo restaurados. Então olha a ousadia de um homem cheio do Espírito Santo. O próprio Paulo, quando estava pregando, então o Elimas, o encantador, estava ali incomodando as mensagens. Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para ele e disse que iria ficar cego por um tempo. Então veja a ousadia de Paulo, cheio do Espírito Santo. Então uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja ousada para declarar cura na vida das pessoas. Parte 3 do tópico 3. Ousadia na exposição da palavra. Esse capítulo 4 de Atos que nós estamos aqui comentando, 24 versículo 31, diz que quando eles oraram, o lugar se moveu e ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo encheu aquelas 120 pessoas ali em Atos capítulo 2, Pedro se levantou cheio e pregou para aquela multidão que achavam que eles estavam bêbados. Depois, no capítulo 4 de Atos, versículo 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregava para os anciãos de Israel
que eles é que haviam crucificado a Jesus e Jesus havia ressuscitado. Isso é tremendo, é maravilhoso. Então vejam, um homem cheio do Espírito Santo prega a palavra com ousadia. O que nós mais precisamos nesses últimos tempos é pessoas cheias do Espírito Santo para declarar a cura e pessoas cheias do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Concluindo a nossa lição, hoje estudamos sobre a igreja perseverante, uma igreja que suporta o sofrimento, igreja que não negocia valores, uma igreja que está convicta da sua fé, uma igreja que ora com propósito, com unidade e ora fundamentada na palavra de Deus. Isso tudo gera o quê? Gera ousadia para enfrentar toda oposição ao Evangelho, ousadia para declarar cura, para declarar milagre e ousadia para pregar a palavra. Precisamos voltar a ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso é fundamental, isso é quase que necessário para que nós possamos cumprir o ID de Jesus. Os discípulos pregavam a palavra, mas pregavam com sinais, com curas, com milagres, e a palavra era com ousadia, era com unção, era com poder de Deus, convertendo até o pior dos pecadores, o maior perseguidor da igreja da época. Grandes perseguidores da igreja ao longo dos séculos foram impactados pelo poder da palavra, pelo poder da unção de Deus. Isso não mudou, continua até hoje. Por isso, quando estudamos sobre a igreja de Jerusalém, do livro de Atos, nós temos que entender que tudo isso não era só para aquela época, é para hoje também. Os dons não cessaram, os dons continuam aí à disposição da igreja. Quando Jesus disse em Marcos capítulo 15, versículo 16, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E os sinais seguirão os que crerem. Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Em meu nome pegarão em serpentes, fala de feitiçaria. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é para aqueles que creem que Jesus é o Salvador. Você crê? Eu creio. Os sinais nos seguem. Vamos ser uma igreja perseverante. Vamos ser uma igreja que vai fazer a diferença antes da volta de Jesus. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula, esse breve comentário. No próximo final de semana estarei aqui comentando a lição número 5, uma igreja cheia de amor. Fiquem todos na paz. Tchau.